Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou com uma presença ilustre aqui no nosso podcast. Estou falando com Alexandre Linhares. Seja bem-vindo, Alexandre. Satisfação. Muito obrigado, André. Queria dizer que é um prazer imenso estar aqui hoje no teu podcast, Impacto Digital Roma Podcast, para compartilhar um pouquinho da minha experiência e a gente falar sobre alguns temas aí que tenho certeza que vai ser muito produtivo para todo mundo. Com certeza, Alexandre é um cara com uma experiência absurda de vida, né, de negócios, de empresas. Ele é o presidente, o presida do BNI Raça de Itapema, né? E então, Alexandre, me conta um pouquinho, tá? Eu queria entender como é que tu chegou no BNI, certo? Como é que foi essa experiência de chegar aí até a presidência? E depois a gente já vai tocar um pouquinho mais nos outros assuntos aí. Gente, nós temos muito bate-papo interessante aqui nesse podcast hoje. Esse cara é uma máquina, verdadeira máquina de conhecimento. Me conta lá, Alexandre. Bom, André, eu gosto de trazer alguns conceitos filosóficos, não só para o meu trabalho, mas para a minha vida, quando eu estou conversando com as pessoas, né? Certo. E todo mundo já deve ter escutado aquela famosa frase: nenhuma folha cai de uma árvore sem um significado. E ao longo da minha vida aconteceram uma série de fatos que foram moldando a minha trajetória. E como que eu cheguei no BNI, né? Eu passei um período aí por mais de 3 anos, 4 anos, como nômade digital pelo planeta, né? E aí, ano passado, quando eu retornei da minha última expedição, da minha última viagem, eu decidi que eu queria dar uma fixada nas raízes e dar um tempo. Claro, certo. E eu senti falta disso. Eu estava muito, literalmente, nas alturas, viajando por muitos países. E aí, quando eu voltei, eu senti falta dessas conexões terrenas, de eu estar numa rede de network confiável, com empresários com uma boa ambiência, né, que eu tivesse uma boa rede de contatos. E aí, eu já sabia que existia o BNI, né, e até já sabia que tinham várias equipes na minha cidade. Só que eu quase entrei no BNI em 2023, na cidade de Blumenau. Eu tenho um amigo de longa data Sim. que reside em Blumenau e ele me estendeu o convite para ir conhecer. E lá eu conheci, me encantei com a metodologia, eu vi que faz muito sentido, né? As coisas são muito bem projetadas, né? Tudo é mensurado lá dentro, tudo que acontece lá dentro. Você é nosso colega lá também, você sabe como é que funciona. Com certeza, né? é incrível, né? A metodologia do BNI, eu sempre falo, funciona muito, é algo assim absurdo, não é à toa que, né, já estamos com 40 anos de BNI e mais de 70 países. 78 países. Então, gente, é uma países. coisa que realmente não é qualquer grupo de network, né? É o BNI. Exatamente. E aí me encantei, só que, como era em outra cidade, eu teria que viajar uma vez por semana lá para Blumenau e acabei recuando. Eu falei, no primeiro mês é novidade, depois. E acabei deixando passar. Isso foi lá no final de 2023. Fui para minha viagem ano passado em abril, né? Fiz 3 países aqui na América do Sul. Quando eu voltei, eu conheci o BNI de Itapema e aí sim pude entrar dentro do BNI, que é uma rede de Sim. negócios maravilhosa e estamos aí até hoje. Show de bola, Alexandre, maravilha. E aí entrou e já, né, tanta experiência, já pontuou, chegou no 100 pontos logo e já foi para presida, né? Foi. Nosso grupo é um grupo jovem lá, o BNI Raça. Sim. E quando eu entrei, poucos meses depois já surgiu o convite para ser vice-presidente, ali em outubro do ano passado. E aí cumpri 6 meses como vice-presidente e agora, em abril de 2025, assumi a presidência do BNI Raça. Certo. Não, show de bola. Mas vamos lá. Agora vamos entrar no negócio aí que a gente já conversou pra caramba, porque esse homem, gente, é o cara do branding. Ele tem uma experiência absurda na construção de marcas, identidades e tudo mais, certo? Então me conta esse branding sem fronteiras, como é que começou essa ideia de fazer a expedição, de sair assim, com o dinheiro da ida e não tem volta. Como é que é? Me conta aí, Alexandre, como é que foi que surgiu isso tudo e você... Gente, o homem viajou mais de 23 países. Não é um país, não é uma viagem, duas. É 23 países. Conta pra gente. Exato.
realmente, quando eu saio, é somente com a passagem de ida. Eu não sei se eu vou voltar daqui 20 dias, daqui 40 dias ou daqui 10 meses, como foi o meu recorde da primeira expedição, em que eu fiquei Caraca, meu. 310 dias pelo mundo aí, em vários continentes, né? Mas eu acho que todo esse incentivo, toda essa curiosidade que surgiu para mim explorar vários países, eu acho que talvez começou lá na minha infância. Certo. Eu cheguei muito cedo aqui na cidade de Itapema, Santa Catarina. Eu cheguei com 4 anos de idade, cresci ali. Meus pais foram comerciantes ali, tiveram uma papelaria com banca de revistas que marcou muitas gerações de estudantes ali entre 93 e 2002, né? Mas por incentivo do meu pai sempre foi um excelente pai, me ensinou muitos valores importantes e ele sussurrava no meu ouvido a importância do trabalho. Não que eu precisasse trabalhar para ajudar com a receita em casa, mas ele sempre procurou, desde o início da minha pré-adolescência ali, deixar claro o quanto que era importante a gente aprender a fazer dinheiro, tá? Certo. E aí comecei a trabalhar com 11 anos de idade, na beira da praia, vendendo churros, na barraca do Alceu, ali na 269, em Itapema. Pô, que legal, cara. Não, eu sempre falo, cara, o trabalho, tipo, né, hoje em dia tem muitos negócios de trabalho infantil, das crianças, cara, mas o trabalho ele educa, né? Ele te ensina na vida que a vida não é fácil, né? Te dá valores, isso já vem da casa, do teu pai, da tua mãe, mas é sempre muito importante, né? Sim. E aí comecei ali com a minha primeira experiência trabalhando. Aí com 12 anos eu pegava o jornal na banca de revistas do meu pai e vendia na beira da praia. Então o jornal, se eu não me engano, na época custava R$1,50, eu vendia 3 na beira da praia. Aprendendo já. Já tinha ali 100% de lucro, Top, limpinho, top. né? E aí com 13 para 14 anos tive meu primeiro emprego com carteira assinada, na época podia, Poxa. né? Era super novo, a foto na minha carteira de trabalho eu uma criança. Mas, enfim, eu acho que foi muito importante para a formação do meu caráter passar por aquilo. Eu trabalhei como ajudante geral empacotador num supermercado, Legal. o saudoso supermercado Itagele, em Itapema. Itagele. Né? Quem conheceu Itagele? Não é para qualquer um, hein? Que marcou época. E eu lembro muito bem de algumas situações que talvez hoje, olhando, é fora de contexto para muitos, né? Da gerente de supermercado me dar uma sacolinha com uma faca e dizer: ó, querido, agora tu vais passar nos corredores e vai descascar o chiclete colado no chão. E para muitos pode parecer, poxa, que estranho isso, mas aquilo ali me ensinou muito, né? São várias situações, ou às vezes em dia de feira a gente entrava muito cedo e ia numa jornada muito longa até a noite, ajudando a descarregar caminhão, às vezes de engradado, de bebida, enfim e tal. Essa foi a minha experiência ali. Depois, com 15, 16 e 17, fui garçom em alguns restaurantes aqui da região, Sim. né? Então aquilo ali também entrou na minha mente como uma maneira de servir as pessoas e de ter um trabalho de excelência, de superar expectativas, né? E aí, com 16 para 17 anos, eu entrei muito cedo na universidade, sempre fui um ano adiantado na escola, então eu saí da universidade, saí do terceirão com 16 anos e entrei na universidade, tá? Fiz o curso de design industrial, foi a minha primeira opção, né? Quando eu estava escolhendo o que eu queria cursar como universidade na vida. Sim. Me graduei em design industrial, depois fiz uma primeira especialização, um MBA em marketing estratégico, e depois fiz uma segunda especialização em branding e gestão de marcas. Trabalhei dentro da indústria, na Porto Belo S.A., durante 4 anos e meio. Trabalhou na Porto Belo também? Trabalhei na Porto Sério? Belo. Pô, quem não trabalhou na Porto Belo aqui na nossa região? Eu também trabalhei. Trabalhei na Porto Belo. Também trabalhei. E a Porto Belo é uma grande escola. Acho que todo mundo que trabalha na Porto Belo... Sai diferente, ou sai louco, maluco. Então foi muito importante. Trabalhei ali 4 anos e meio. E aí, no final dos meus 23 anos, eu saí da Porto Belo e acabei oficialmente me lançando no empreendedorismo. Só uma coisa, qual época que tu trabalhasse na Porto Belo? Foi qual ano? Eu trabalhei entre 2003 e 2008. Eu ia falar, porque dependendo de qual foi a época, pode ser que eu lembre que eu trabalhei. Eu fui um pouco antes, foi 2001 que eu trabalhei. Entendi. Que eu ia falar, cara, tu falando agora de Porto Belo, o teu rosto não é estranho, cara, mas pode ser que eu até trabalhei em alguma parte, que eu sempre trabalhei, a minha empresa sempre fez serviço para Porto Belo, entendeu? De 2005 até hoje em dia a gente faz, são clientes nossos, entendeu? E com certeza eu já devo ter te visto ali, porque teu rosto falando agora, veio uma memória, cara, das antigas, tu não é estranho. Entendi. E aí, no finalzinho dos meus 23 anos, eu abri minha empresa, que é a minha empresa que eu tenho até hoje, né? E passou muita coisa nesse tempo todo. A minha empresa já completou 17 anos e durante esse tempo também fui professor universitário em 4 instituições de ensino, né?
Só que aí, quando veio a pandemia, né, a pandemia balançou as estruturas de todo mundo. Eu lembro que na época eu estava vivendo um momento muito bom, eu tinha trocado de endereço, eu estava num edifício comercial sofisticado, eu estava com faturamento recorde, Poxa, e de legal. repente chegou a pandemia e eu perdi 100% dos meus clientes físicos. Eu imagino, cara, foi em geral, né? Meu negócio também, tu imagina, eu trabalhando com fotografia de evento, chega a pandemia, fiquei sem trabalho por um ano. Então, eu também tive que me reinventar nesse meio da pandemia. Cara, eu montei uma fábrica de tijolo ecológico. Nossa. Tudo a ver com fotografia, né? E vídeo. Mas é porque eu sempre gostei de construir. Eu sempre fui apaixonado por construção e obras. E aí, nesse meio tempo, eu também tive que me reinventar. Mas continua lá a tua experiência. E aí, só que olha que curioso, um ano antes da pandemia, foi um dos anos da minha vida que eu mais investi em cursos, formações de conhecimento e mentorias, enfim. Parecia que algo estava sendo preparado para o que iria vir, né? Sim. Então, eu acabei me desenvolvendo muito nessa área de marketing digital, de copywriting. E aí, quando eu perdi todos os clientes ali... Tá, tu foi praticamente um Ivan Meisner, né? Perdeu todos os clientes, né? Ele perdeu 90%, né? O cliente que respondia 90%. E tu perdeu todos. É quase um Ivan Meisner teve que se reinventar. Exatamente. E aí, quando estourou a pandemia, todos os meus clientes cancelaram o contrato em pouquíssimos dias, né? Algumas empresas eram varejistas, então comércios de porta aberta ou indústrias que tiveram que parar completamente. Sim. Então, acho que uma área que foi muito afetada foi a área da comunicação e do marketing. E aí, só que o que aconteceu? Todo mundo migrou para o digital. E aí, como eu tinha umas boas formações feitas em 2019, eu acabei ajudando muitos empreendedores a se posicionar melhor com a sua marca pessoal dentro do digital. E isso acabou me ajudando a me manter financeiramente. O que aconteceu? Naquele ano eu ainda relutei para entregar a minha sala comercial, eu levei 6 meses para me desfazer, me desapegar da minha sala comercial. Mas em setembro de 20, aí eu transformei a minha empresa num modelo de negócio 100% digital. E aí, em 2021, março de 2021, eu falei, eu preciso de algo muito maior na minha vida, na minha carreira. Eu tinha alguns diálogos internos. Nas minhas orações, eu perguntava para Deus, o que eu tenho que fazer? O que você espera de mim? E aí surgiu essa ideia de sair do Brasil em plena pandemia. Fora de contexto para muitos, foi um ato de muita coragem. Né? Foi em plena pandemia, então, que tu saiu para fazer a primeira viagem? Foi qual ano? 2020? Início de 2021. Ah, 21, tá. Já a onda maior já tinha passado. Já tinha passado, só que ainda estava muito forte em muitos países. Quando eu saí para o meu primeiro país ali em 2021, né, era o México, o terceiro lugar no mundo em casos de Covid. E eu fui pro olho do furacão. Eu ia comentar isso, porque eu sei que quando tu vai pro México, vamos dizer, nessa época, quando tu ia pros Estados Unidos, tu ia fazer quarentena no México. Tinha um primo que ele ia muito em feira dos Estados Unidos, ele ficava 40 dias no México para ele poder ir pros Estados Unidos. E era um caos esse negócio, porque imagina, tu ficar 40 dias parado no México, dentro do hotel, né, para poder ir pros Estados Unidos, é um caos. Na verdade, ali, naquela época, havia recém trocado o governo americano, e o governo americano exigia que se fizesse uma quarentena de pelo menos 14 dias num país vizinho. Fora de contexto, né? Porque o México é rival deles. Sim. E aí eu fiquei 16 dias no México e depois fui para os Estados Unidos. Em princípio, eram esses 2 países que eu já tinha, entre aspas, passagem comprada. Certo. Mas mal sabia eu que eu iria retornar naquele ano, 310 dias depois, e somente naquele ano passado por 9 culturas diferentes, alguns países islâmicos, alguns países, inclusive um deles no interior da África, onde eu passei Natal e Ano Novo sozinho lá. Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Tá, primeiro tu planejou ir pro México, certo? Tá, e aí tu tava no México, assim, como é que tu dava o start pra falar, não, agora eu vou querer ir pro país tal, ou pra dar um salto pra um país que não tenha tanta conexão de vizinhança, vamos dizer assim, com o México? Como é que tu tinha essas decisões, assim, era através do trabalho, com alguma proposta que tu falava, não, vou naquele país pra me inspirar, pra ter alguma conexão com a cultura, e através daquela cultura me inspirar em algum trabalho? Me conta, como é que era a decisão de troca de país, assim? O que aconteceu? Tem alguns lugares no planeta que eu tinha um desejo, uma curiosidade muito grande de conhecer pela sua história, pela sua origem ou pelo seu contexto espiritual. E eu queria visitar as pirâmides ali do Chichén Itzá, no México.
né? Acho que até deve ter uma foto aí. Aí, ó. Essa Tá aí, ó. daqui? Essa daí. Essa daqui? Tá? Olha só, galera. Olha só o lugar que o cara foi. Fiz 4 cidades ali no México, né? Fiz Cancún, Tulum, essa cidade aí que é Valladolid, né? E depois finalizei na ilha de Cozumel. Então, eu queria visitar um desses lugares icônicos no planeta, né? Que tem uma história muito rica por trás. Essa cultura aí é uma cultura genial, tá? É no México, aí é México. É México, tá? E aí, só que eu sabia que eu ia visitar o México e também já tinha planos de ir para os Estados Unidos, porque eu tinha um amigo lá que eu poderia me hospedar, né? Onde eu fiquei o primeiro mês inteiro nos Estados Unidos. Fica mais fácil, né? Exato. E os Estados Unidos também, né? Quem não quer conhecer os Estados Unidos, quem não quer viver, descobrir de perto, em loco, essa cultura deles, que eles sempre estão à frente do tempo em várias coisas, Sim. principalmente em termos de marcas, né? Eu sempre falo, quem quer muito dessa parte comercial, dessa parte de consumismo, ou mesmo, né, enfim, quem tem experiências comerciais, acho que os Estados Unidos é sempre um dos primeiros locais que você deseja ir, né? Sim. E aí acabei indo para os Estados Unidos e, em princípio, eu tinha esses 2 planejados. Só que, depois dos Estados Unidos, né, eu comecei a olhar abrir o Google Maps, o mapa mundo e dizer assim, para onde é que eu vou agora? Caraca. Né? E aí começou, o roteiro inteiro não foi planejado, mas sempre que eu ia entrar num país, eu já elegia o próximo. Olha só, galera. Olha só a quantidade de países que esse homem viajou. São quanto? Mais de 23? 23 países. Olha só, onde tem um coraçãozinho que o homem já passou. Que loucura. E aí, eu sempre, quando eu ia entrar algumas imigrações, não todas, mas algumas imigrações te pedem o bilhete de saída do país, né? Então, quando eu ia entrar num país novo, eu já decidi o próximo. Entendi. Entendeu? Então, foi mais ou menos assim. Então, quando eu fui entrar nos Estados Unidos, eu já tinha comprado uma passagem para Grécia. E aí, continuei ali o nomadismo digital pela Grécia. Acho que faltou a imagem na Grécia aí. Não tem, né? Ainda não tem. Sim. Esqueci de te mandar. Não, mas tranquilo. A gente vai passar mais. Nós vamos mostrar para vocês, pessoal, mais algumas imagens aqui por onde o Alexandre já passou. É muito lugar, tá, gente? 23 países, não precisa falar nada. Eu conheço 2, 3. Vamos botar Paraguai, é um país também, né? Paraguai, Argentina. Mas eu comecei pelos nossos vizinhos aqui. Eu lembro que eu tinha 26 anos de idade e comecei por Buenos Aires, pela Argentina. Sim. E tanto que para quem não foi ainda, eu super recomendo, porque é uma realidade muito incrível, assim. Tanto que eu fui 3 vezes, né? Eu fui em 2010, 12 e 14, fui pra Argentina. Sim, eu sempre comento, tipo, nós temos aqui próximos ao nosso país, temos Paraguai, Argentina, Chile, e tem várias, né, na nossa costa aqui, na América do Sul, países próximos que às vezes não é tão, né, oneroso para fazer essa viagem e é possível você, né, conhecer com valor, né, de viagem menor, enfim. Porque geralmente o pessoal tem aquele sonho, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para Roma, eu quero ir para China. Às vezes vale a pena até para quem... às vezes eu converso com pessoas da minha área da criação, da publicidade, do marketing, que também querem ser nômade digital, trabalhar enquanto viaja, né? Digo, se você ainda não calejou essa experiência, começa por um país próximo, começa pela Argentina, né? Boa. Por exemplo, a gente que está aqui em Santa Catarina tem voo direto aqui de Florianópolis para Buenos Aires e vai testando isso, né? Para você começar a descobrir as suas habilidades. Certo. Você descobre vivendo na prática, né? Ô Alexandre, mas me conta uma coisa, tá? Tu foi pro México, beleza, aí tu já traçou o próximo destino. Mas aí conta por aqui pro pessoal, para eles entenderem como é que tu consegue ter essa conexão. Como tu falou que é um nômade digital, né? Tu trabalha onde tu tem um computador e internet, você tá trabalhando, em qualquer lugar. Mas esses trabalhos você fazia por aqui pro pessoal do Brasil, empresas brasileiras, ou tu conseguisse também, nesses países que você foi, fazer conexões e fazer trabalhos, serviços para essas empresas locais de cada país. Me conta um pouquinho mais sobre isso. De vez em quando surgem algumas perguntas, né? As pessoas perguntam, foi um ano sabático, né? Você simplesmente ficou sem trabalhar. Você recebeu alguma herança, você ganhou na loteria, enfim, né? Mas eu fui com a minha empresa funcionando, logicamente, né? Mas com clientes do Brasil. Ou seja, sempre já me perguntaram também se nos países que eu morei, se eu já trabalhei lá com alguma função. Não, eu sempre fui com a minha empresa aberta, prestando serviços para clientes do Brasil. Hoje eu tenho 2 clientes nos Estados Unidos, que são brasileiros que vivem lá, tá? São frutos das viagens? Não. Das conexões que eu tenho aqui no Brasil.
né? Então, resumidamente é isso. Viajei com a minha empresa aberta e funcionando e trabalhando e fazendo dinheiro. Show de bola, maravilha. Que legal, cara, que bacana. E, enfim, foram, né, como tu falou, muitas culturas que você, né, experimentou. Tipo, vamos falar de culinária. Culinária deve ter sido uma loucura, né? Que, tipo assim, um lugar que eu sempre me pergunto, assim, que teria vontade de conhecer a Indonésia, naquela parte ali, mas a questão da gastronomia, eu sei que é um pouco, assim, exótica, né? Gente, não sei se vocês vão acreditar em mim, mas lá em 2021, um dos principais motivos que me fez voltar foi a saudade que eu tava da comida brasileira. Eu não duvido. Porque 310 dias foram 10 meses, muitos contrastes, né? Passei por Imagino. países muito, muito diferentes, entre países muito desenvolvidos e países fora de uma rota turística, tá? Alguns países islâmicos ou país africano, né? Que tinham muitos contrastes. E eu sentia muito falta da comida brasileira, por incrível que pareça. Tipo, uma pergunta que eu queria te fazer. Existe algum, tipo assim, algum alimento que ele é padrão, assim, praticamente em todas as culturas? Claro, vamos falar de carne, beleza? Mas sempre tem os temperos, né? Tem os costumes de preparar aquele certo alimento. Mas, assim, um alimento, tu fala, não, esse alimento, além das frutas também, vamos dizer, alguma coisa processada que tenha em todos os países que tu passou. Tu lembra de alguma coisa? Existe alguma coisa assim? Olha, uma coisa que me marcou muito, eu lembro do renomado médico Dr. Lair Ribeiro. O ovo é um dos 5 principais alimentos que existem. Tudo que a vida precisa para começar está ali, né? Então eu vejo que é uma comida que tem proteína, mas que é até engraçado a gente falar, né? Pois é. Mas é um alimento universal, cara. Assim, é um alimento que você encontra facilmente em qualquer país, né? Então, tipo, claro, é uma coisa que, vamos dizer, tô com fome, não tenho nada para comer, que eu não quero comer esse rato, nem esse macaco, nem esse cachorro, né? Que a gente sabe que tem algumas culturas que abdicam, né, dessa alimentação, ou de barata, de insetos, né? Eu tenho ovo. O ovo salva a minha pátria. É mais ou menos assim que era? Sim. Funcionava? É claro que alguns países eles têm uma culinária muito exótica e até duvidosa, tá? Em termos de higiene, né? Por exemplo, um dos países que eu visitei que eu fiquei completamente estarrecido com o nível de higiene é o Egito, sabe? E o tempero, a culinária deles, na minha opinião, não me apeteceu nada, assim, não me atraiu, né? Só que, como eu ficava em hospedagens que tinham cozinha, eu preparava a minha própria comida em muitos Show. casos. Então, você sempre encontra uma proteína, né? Você sempre encontra um filé de frango ou uma carne, enfim. E eu acabava preparando muito a minha comida. Eu falo que eu acho que eu cozinhei mais fora do país. Eu sou um chefe internacional. Boa. Literalmente um chefe internacional do que na minha própria casa. Então, eu acabava fazendo a minha comida, só que, lógico, também me permitindo conhecer a gastronomia local. Sim, imagino. Porque realmente, né, tu ir para um local, o que eu vou comer agora? Só tem, né, o McDonald's, vamos botar assim, né, a gente não pode falar aqui os nomes, mas enfim, tem vários restaurantes que tem no mundo inteiro, mas poxa, é um fast food, é uma coisa que você vai comer e vai enjoar, não tem como comer todo dia isso, né? Tu vai ter que preparar, tu vai ter que processar a tua alimentação e como tu disse, eu acredito que o filé de frango tu vai achar em qualquer local do mundo, né? Algumas comidas, tipo, vamos falar da parte da Itália, né? A Itália tem gastronomia incrível, né? As massas e tal. Então ali, quando tu passou por esses pontos, foi mais tranquilo. Mas quando, por exemplo, como tu falou, foi pro Egito, que é a gastronomia é completamente diferente. A parte da Índia, acho que chegou aí na Índia. A Índia ainda Tu não. não foi? Ainda não. Ainda bem. Tô deixando a Índia lá pra frente, tô protelando aí o plano de ir pra Índia. Certo. Mas é uma loucura. Então, aí você tem que realmente, né, processar sua comida, pegar algo que tenha em todos os locais. Claro, feijão com arroz só vai encontrar no Brasil. Não sei se tem algum outro país que tenha feijão, tem essa disciplina Olha, de comer feijão. realmente, assim, o feijão brasileiro, você às vezes não se dá conta viajando, mas realmente faz muita falta, porque não é comum. Não é comum. Quando você encontra um feijão enlatado muito ruim. Sim. É completamente diferente de você comer o nosso feijão fresquinho, temperado aqui, feito em casa. Eu vou te contar uma experiência também que eu tive. Em 98, quando fui a primeira vez para os Estados Unidos, fiquei 28 dias nos Estados Unidos.
E aí, fast food todo dia, aquela coisa, no começo é tudo novidade, maravilhoso, mas eu lembro assim, que a gente pegou lá pelas tantas, e eu na época não gostava de arroz e feijão, por incrível que pareça, eu não comia. Era raro comer arroz e feijão. E a gente foi num restaurante brasileiro que a gente achou lá, cara, quando eu vi aquele arroz com feijão, cara, salivava a boca, com um bife, um ovo em cima, cara, eu me deliciei comendo aquele arroz e feijão que eu não gostava muito de comer. Hoje em dia adoro arroz e feijão, mas aquela coisa, quando a gente era adolescência, indo pra fase adulta, às vezes tu tem uns paladares um pouco diferentes, né? E aí acaba passando por isso. Então eu também vivi essa experiência e eu sei que não é fácil. Só que até queria completar uma ideia, André. Diferente do mundo instagramável, o que as pessoas postam no Instagram, eu digo para as pessoas, depois de ter viajado 23 países, quem tiver frescura não pode ser um viajante internacional. Não pode. Porque um dos países do mundo, se não o país que eu mais vi variedade de alimentos e abundância, é o nosso país. Apesar da situação econômica, apesar dos preços estarem elevados, o Brasil é um país muito abundante de comida. É verdade. Tá? Então, assim, claro que no exterior você pode improvisar com fast food. Eu, como sou geração saúde a vida inteira, sempre me recusei, eu evito comer essas comidas ultraprocessadas. Sim. Mas se você estiver na rua, no exterior, e se você, igual eu falei, você não pode ter frescura, É tá? verdade. Tem lugares que realmente você fica preocupado ali, né? Mas, enfim, são comidas completamente diferentes do que a gente está acostumado a comer. Eu ia falar, tem coisas aqui no Brasil que é descarte, que para eles é iguaria, né? Tem vários países que tem isso, né? Eu nem vou comentar aqui para deixar as Tu pessoas. quer ver um exemplo? Na África, eu lembro que às vezes eu me permitia comer lá na Tanzânia, eles chamam de chips mishikaki, que é o nosso famoso espetinho de gato e vem umas batatinhas fritas junto. Só que quem garante que aquela carne ali... Não é de gato, né? Literalmente, né? Imagino. Agora que engraçado, lá na Tanzânia, na África, eu me recordo que eu quase não via gato. Ai. Deve ser por isso. Pode ser, com certeza, né? Imagina. Entendeu? Que loucura, cara. É. Mas me conta mais uma coisa. De todos esses países, me conta algo inusitado. Algo assim que tu vai falar, não, eu nunca mais vou esquecer isso desse país aí. Conta pra nós. Alguma coisa assim que tem a ver até com o trabalho, de preferência. Cara, algumas pessoas me perguntam, né, por que eu fiz ou eu faço isso. Um designer, um estrategista de marca, alguém que é especialista em branding, ele precisa ter uma bagagem, um repertório muito grande para poder enxergar o mundo sob os olhos das pessoas, né? Então, esse foi um dos principais motivos que eu decidi me largar no planeta e fazer uma grande pesquisa de campo, né? São pesquisas exploratórias, observatórias. Então, a gente vai em loco viver a navalha na carne, viver essas experiências intensas. E é lógico, teve muitas experiências que me marcaram muito, como, por exemplo, alugar um carro por 2 dias e dirigir no Death Valley, lá nos Estados Unidos, que é o Vale da Morte, 47 graus fora do carro, né? A paisagem, se fosse um pouco mais avermelhada, parecia Marte, entendeu? Um silêncio absurdo. Só repete o nome do local pro pessoal. Death Valley, o Vale da Morte. Vale da Morte. Em qual estado que é? Fica na Califórnia. Califórnia? Tá? Entre a Califórnia ali, o Arizona, enfim, tá? E aí também lá, no segundo dia eu fiz o Yosemite National Park. Então teve várias situações assim que foram emblemáticas para mim. Em Barcelona, infelizmente fui furtado, mas aconteceu um milagre. Né? Foram horas de pânico que eu vivi, levaram a minha mochila com um MacBook, com os 2 passaportes, com iPad, com tudo. E daí? Cara, para minha felicidade, cerca de 2 horas depois, 2 policiais da paisana apareceram onde eu estava hospedado e eu só queria abrir a mochila e ver que estava tudo dentro, porque ia melar completamente a minha viagem. O meu país seguinte era a Indonésia, que é o meu favorito até hoje, né? Então foi uma experiência muito difícil e intensa. E imagino que devia estar... Imagina, os 2 passaportes, o MacBook, como é que vai trabalhar sem um computador? Sim. Ia ficar complicado. E detalhe, eu fui furtado absolutamente bem dentro do Starbucks, assim. Tipo, a pessoa que me furtou teve a ousadia de fazer isso, não na calçada, numa mesa de calçada, bem lá dentro, né? E ele foi muito rápido, porque a mochila estava no meu campo de visão aqui. E de repente eu olhei e falei, cadê minha mochila? Então, foi uma outra experiência intensa. Teve essas experiências na África, teve uma segunda-feira de manhã, se você tiver ali o vídeo ou a foto,
Que eu fui, deixa eu pegar aqui, velho. fui cercado ali, ó. Tem a foto. Vou pegar aqui, vou mudar pra galera aqui ver. Tem essas fotos aqui. É aqui, né? Tem um vídeo e uma foto aí aqui. na África. Peraí, vou voltar aqui. Essa foto aqui, Essa né? foto aí. Essa foto. Esse aí foi talvez o momento que mais me marcou nas minhas expedições, nas minhas viagens. Não. Quem sabe até na minha vida até hoje. Era uma segunda-feira por volta das 10 horas da manhã, na cidade de Arusha, na Tanzânia, norte da Tanzânia, na fronteira entre a Tanzânia e o Quênia, tá? E essas crianças me cercaram de repente na rua e o barato para elas. Vou largar aqui pra vocês verem, galera. Olha só que loucura aqui. Vou largar aqui pra vocês verem também. Vem aqui. Olha só. Good morning, population. Mambo! Aqui uma expressão. Mambo! Agora tem que pausar isso. Puxa lá. Deu. Ali, o barato para eles é estabelecer uma conexão com quem é visitante, né? O homem branco lá, ele tem um apelido carinhoso, que é chamado de Mzungu, né? Mzungu. Então, quando eles veem uma pessoa branca, eles acham o máximo, eles querem conversar, e principalmente as crianças, assim. Então, para eles, o barato era falar em inglês comigo, só que aí eu aproveitei esse momento e falei, cara, eu vou falar na língua deles. Eu falei, pessoal, vamos combinar o seguinte, que a língua oficial lá é o Swahili, é uma língua banto, falada em 12 países africanos. Eu combinei com eles. Eu falei, ó, a gente vai fazer um vídeo agora, e quando eu falar mumble, vocês respondem poa, que na língua do Swahili é como se fosse um olá, tudo bem? Né? E aí a gente fez esse vídeo aí muito bacana. No início eles me perguntaram de onde que eu era. E aí eu esperei, eu me agachei perto deles assim e falei em inglês. Eu sou da mesma terra do Neymar. Caraca, meu. Cara, foi uma festa, uma alegria. Essas crianças gritavam, cara, né? O Neymar é muito conhecido em vários países. Inclusive, eu andava de moto pela Indonésia e via pessoas usando a camisa do Neymar, né? No outro lado do planeta. Entendeu? Então é muito, muito legal, assim, ver quanto que a nossa cultura também ressoa em outros lugares do planeta. Com certeza, mano. Então esses são principais momentos que eu vivi assim que me marcaram muito, né? Falando, por exemplo, da Indonésia, uma cultura hindu muito bonita, muito forte. Aí, ó, aí tem uma foto na frente de um templo hindu, tá? Certo. Eu fiquei quase 2 meses na Indonésia, eu fiquei 50 dias lá e foi surreal, assim. Eu não tenho palavras para descrever o que eu vivi na Indonésia. Eu acho que tem outras fotos ali. Viu? Essa aí também. Esse é um dos lugares mais lindos que eu já visitei na minha vida. Então, tá? eu tô olhando aqui 1000 fotos que dá pra fazer nesse lugar. Esse lugar aí se chama Alas Harum, lá em Bali, na Indonésia. E eu devo ter ficado uma manhã inteira e, cara, um dos sentimentos que eu tinha quando eu tava caminhando entre essas plantações de arrozais ali, e essas palmeiras, e esse verde exuberante, eu dizia, eu acho que eu morri e tô no céu, cara. Se é que eu mereço ir pro céu. Aí uma pergunta, como é que tu fazia pra fazer as tuas fotos? Tu levou um tripé, alguma coisa, ou tu sempre arrumava alguém pra fazer foto? Por incrível que pareça. Que é uma pergunta boba, mas é importante porque tu tem que ter alguma ferramenta, alguma coisa pra, exatamente. Né, pra tu fazer foto. Eu sempre viajei sozinho, né? Ao todo até agora foram 443 dias, sempre viajei sozinho. E eu sempre pedia pra alguém tirar uma foto. Por exemplo, tem uma foto no Egito ali que ficou muito boa. E as pessoas dizem, caramba, você ainda dava sorte que a foto ficava muito boa. Quer ver, ó? Tem uma foto no Egito. Essa daí, ó. Então, quando tu me mostrou essa foto, eu ainda perguntei, realmente, a foto ficou muito boa. Porque assim, geralmente tu pede pra alguém fazer foto e nunca fica bom. Geralmente quando a gente tá em algum lugar, ou eu levo o meu tripé, ou já levo alguma coisa pra calçar o celular, um mini tripézinho, ou eu peço pra alguém, ó, faz aberta na máxima, assim, pra pegar tudo e depois eu recorto. Sim. Não, e outro detalhe é que na época, hoje eu tenho um iPhone Pro Max, mas na época eu viajei com um Xing Ling, né? Em 2021 eu viajei com um Xiaomi 7, que, enfim, né, era um celular bem mais simples do que a gente tem hoje em dia, mas mesmo assim saíam boas fotos. Sim, com certeza, que eu sempre comento, né? O que é mais importante? Não é ter o melhor celular, o melhor iPhone. Cara, pode ser um celular simples, mas se você sabe como enquadrar e regular a luz, pelo menos ter as noções básicas para fazer uma boa fotografia, não precisa ser o melhor celular. Eu também ando com 2, eu tenho um Android e tenho um iPhone. Aí, tipo, mesmo quando eu tô com o Android, às vezes eu tô naquela situação, naquele lugar, eu falo, poxa, o meu iPhone aqui que eu não tô com os 2 no bolso.
mas eu consigo fazer uma boa imagem, Cara, sabendo exatamente. regular. E em muitos casos na vida as pessoas ficam aguardando a situação perfeita para fazer, para executar, para tirar os seus planos do papel e fazer o que tem que ser feito, né? Então a gente extrai muitas situações no dia a dia, no mundo lá fora, que a gente coloca o nosso perfil de execução em prática. É você fazer com as armas que tem, Sim, lutar com as armas que tem, sou né? muito dessa também. Entendeu? Então, Extrair o máximo daquela situação. Por exemplo, não tô com o meu iPhone, mas, poxa, vamos parar e pensar, respira. O que dá pra gente fazer melhor com o que a gente tem na mão? É usar a cabeça, né? com certeza, cara, assim, por mais que não seja de última geração, você ter a capacidade de articular uma ideia, você escrever um bom texto, você defender uma hipótese, você mostrar a tua visão de mundo para as pessoas, independente de quantos seguidores você tem, se você tem 50 seguidores, se você tem 50 mil seguidores, fazer com as armas que tem, fazer o que tem que ser feito, né? Então, essas situações, a gente tem muito improviso no dia a dia, viajando por vários países. Se você esperar que tudo saia dentro do seu controle, você não vai nem até na esquina de casa, Sim, né? com certeza. Eu falo assim sobre correr riscos na nossa vida ou na vida empreendedora. Se você não estiver sujeito a correr esses riscos, você não vive nada, você se torna uma pessoa desprovida de coragem, né? Tem uma frase do Aristóteles que fala assim: a coragem é a primeira das qualidades humanas, pois garante todas as outras. Olha que interessante isso, É entendeu? verdade. Profundo, é algo Profundo, cara. profundo, mas é Profundo. verdade. É verdade. Eu sempre comento isso. Voltando a falar das ferramentas que a gente tem na mão, na hora que tem, eu sempre falo, cavalo, essa frase é do meu pai, né? É antiga, mas eu sempre falo, cavalo encilhado, né? Passa somente uma vez, cavalo dado os olhos dentes, e quando passa aquela oportunidade, muitas vezes se tu não pega, não abraça aquela oportunidade, vai ficar pensando muito, demorando muito. Claro, você tem que analisar e pensar, mas às vezes você tem que ser rápido, né? Você pensou muito, perdeu. E depois não volta mais, nunca mais, né? Sim, o empreendedor, cara, ele tem que ser muito criativo, né? Por exemplo, esse tema, criatividade, as pessoas têm uma péssima mania de associar a pessoas que literalmente trabalham com criação, ou designers, publicitários, enfim. Mas a criatividade, ela é uma habilidade que pode ser trabalhada e desenvolvida por todos. O empreendedor, ele tem que improvisar a todo momento. Ontem ainda, eu conheci a trajetória do empresário que se formou em engenharia, chegou a atuar 10 anos em engenharia, e aí, por alguns motivos, ele queria mudar de cidade, ele mudou de cidade, montou um negócio, e esse negócio, gente, para surpresa dele, em geral, esse negócio prosperou muito, muito. E ele está extremamente realizado hoje e até procurando jogar o próximo jogo, o próximo nível do jogo, né? Então, você vê como é que é as coisas, como as coisas vão acontecendo na nossa vida, às vezes de uma forma acidental, a gente nem esperava tanto, mas a gente se expôs ao risco e descobriu caminhos que eram extremamente bons para a gente, que nos ensinou muito, que fez a gente ganhar calos, né, no bom sentido da palavra. Sim, como tu falou, cai no colo a oportunidade, você abraça, começa às vezes toma gosto, ou muito não tomou gosto, mas vê que é algo bom, né? Oportunizou aquilo e transforma num negócio e você pode se dar muito bem nisso, com toda certeza, né? Mas vamos agora, a gente tem que estar indo pro nosso final aqui, né, do podcast, mas eu vou te pedir assim o seguinte, conta um pouquinho do Alexandre Linhares, em poucas palavras, o que a tua empresa hoje, quando fala de brand, né, como a gente estava comentando ontem lá no BNI, se gourmetizou muito esse nome branding, né, que muita gente, vou fazer um logo, vou fazer um branding, tá, comenta um pouquinho pra gente. A palavra é bonita, né? A gente está sofrendo a globalização há muito tempo aí, então muitos termos estão sendo incorporados na língua portuguesa, termos em inglês, e já faz aí mais de uma década que essa palavra branding ficou bonita de se falar. Porém, a gente tem que deixar muito claro que branding não é a gourmetização do logotipo, entendeu? Então, assim, para responder a tua pergunta, o slogan da minha empresa, da Enaya Branding, é Marcas com Espírito. Por quê? Tem tudo a ver com a metodologia de branding que eu acabei aprendendo na minha segunda especialização na pós-graduação em branding, tá? Nós precisamos passar por um período de pesquisa muito grande, tá? Que vai servir de forma inspiracional para o resultado do processo. Então, a metodologia de branding, ela passa por algumas etapas ouvindo todo o ecossistema da marca.
para encontrar as verdades dela e comunicar ao mundo. Resumidamente é isso. Certo. Perfeito. Não, show de bola. Para as pessoas entenderem um pouquinho. Então, a tua empresa hoje, né, como você me comentou ontem, lá no Beni, que a gente se conheceu um pouquinho melhor, que tu vais pegar, a pessoa quer desenvolver uma marca, não sabe por onde começar, tu vai fazer todo um estudo que às vezes leva até 6 meses, pelo que tu me comentaste, né, para poder entender a essência da onde que ela tá vindo, né, porque não é simplesmente fazer um logo bonito, né, alguma coisa da internet, pegar uma coisa pronta, né, uma inspiração no Pinterest, uma inspiração nesses Canva da vida, não, tem que entender o que eu quero passar com essa imagem, o que eu quero significar, ressignificar, né? O que a empresa quer transmitir, qual que é a mensagem? Exato. O trabalho de branding não é um trabalho exclusivamente de um estrategista de marca ou designer, é um trabalho feito a 4 mãos. E é lógico que em alguns lançamentos ou reposicionamentos de marca, a gente tem que ter um prazo final para apresentar e lançar aquela ideia. Porém, tem até uma outra frase lá do Richard Williams, lá do pai da Serena e da Venus Williams: se você está falhando em planejar, você está planejando falhar. Ou seja, essa é uma etapa de um negócio que muitos empreendedores às vezes negligenciam, essa etapa de planejamento. E construir uma marca forte está intimamente ligada a planejamento. Você não chega para alguém e diz assim: eu quero meu logotipo em 10 dias, ou às vezes, né? Enfim, isso é tratar a importância da imagem da sua empresa de uma maneira muito simplista, porque ela não vai ser projetada com todo cuidado, carinho para o ecossistema dela, para quem realmente deve ressoar essa marca. Então não se faz as coisas com pressa, não se improvisa, sabe? Se você quer jogar o jogo dos grandes, você precisa ter uma marca extremamente bem planejada. E é lógico, a gente precisa passar por algumas etapas de planejamento para a gente extrair o máximo de riqueza que vai servir de inspiração dentro desse processo, entendeu? Certo, é algo muito mais complexo do que parece, né? E as pessoas não têm essa mentalidade, né? Fazer um logo, não sei o quê. Então, Você vê às vezes grandes marcas, o processo de reposicionamento de marca não é só simplesmente uma mudança de identidade visual ou um slogan novo e bonitinho. Primeiro, elas fazem toda uma revisão do seu portfólio, porque o que é fazer um reposicionamento de marca? Não é simplesmente mudar um logo. Você tem que melhorar a qualidade do teu entregável, e a qualidade do teu entregável tem que estar alinhada com essa mensagem que você está comunicando. Porque senão você está contando uma mentira para o mercado. E esse é que é o grande problema. Lá, muitos anos atrás, né, no pós-guerra, ali na Revolução Industrial, as pessoas eram impactadas por um panfleto agressivo ou escutavam um comercial na rádio, acreditavam naquela ideia, compravam, chegava em casa, quando testava ou consumia o produto, descobria que não era nada daquilo que estava na frase. E aí falava, propaganda enganosa. Aí surgiu a expressão propaganda enganosa. sim. Então, cerca de 40 anos atrás, alguns designers resolveram tirar a bunda da cadeira e ir a campo escutar as pessoas. Nascia, então, a metodologia do branding, que a gente procura encontrar as verdades da marca, alinhada com o seu entregável e comunicar ao mundo. Eu tenho uma frase que eu digo, André, que é assim, o branding só se propaga na autenticidade. Não tem como fazer branding se nós não trabalharmos com a verdade. Perfeito, perfeito. Maravilha. Ô, Alexandre, e uma dica, exemplo, quem já tem uma empresa, né, que quer fazer um branding, ou, enfim, vai começar a sua marca do zero, qual que seria o conselho que você, com uma experiência, né, com essa experiência vasta nesse segmento de branding, essa criação de marcas, você daria para essa empresa ou essa pessoa que está querendo começar a iniciar de uma maneira correta, né, e pelos passos, vamos dizer, de uma maneira mais rápida? Que conselho você daria? Eu diria assim, não tenha medo de ser diferente, não tenha medo de ser ousado, se lambuze com o problema, vá a campo, escute as pessoas, entreviste elas, faça perguntas, beire a exaustão, não tenha medo de ser diferente, né? Enquanto alguns fazem zig, você vai lá e faz um zag. A gente tem diversas organizações no mundo aí que resolveram se posicionar de uma maneira diferente. A gente tem o caso do Cirque du Soleil, que em determinado momento entendeu que as pessoas não queriam mais ver animais presos em picadeiros e eles investiram maciçamente em artes cênicas e se tornou o que é hoje, né? Uma marca super conceituada, um ingresso caríssimo para poder assistir no mundo inteiro, né? A gente tem também o New Bank, que tem todo um jeito de ser diferente, desde o seu nome, a sua identidade,
as suas cores. Quando que a gente ia imaginar que um banco, que geralmente são extremamente conservadores, ia ter a cor roxa? E olha o sucesso que é, né? Então a gente tem vários tipos de serviços que estão surgindo aí, que apostaram nessa inovação, em trazer algo que, por exemplo, quando que a gente imaginou que a gente ia chamar um estranho pelo celular e pegar, entre aspas, uma carona com ele, que é o Uber ou o BlaBlaCar, enfim. Então tem uma economia disruptiva nascendo aí, principalmente norteada por princípios de branding. É você ser diferente. Sim, Seria isso. Transformação absurda, né? Em vários segmentos de comida, de viagens e de outras coisas que as pessoas pensaram fora da caixa, né? Foram fazer algo que ninguém fez, né? Tipo, vamos pegar o exemplo BNI, né? Quando a concorrência dorme, nós fazemos um negócio. Quem que é a pessoa, o empresário, as pessoas que eu sempre falo, que pensam fora da caixa, que 6h15 da manhã estão num café de negócios, conectando com outras pessoas que tu nunca viu, que eu acho isso incrível, você se conectar com pessoas e conversar e conhecer negócios. Então, nós conhecemos empresários toda semana, né? Apesar de não ser adepto, André, você acha que o grande segredo do McDonald's lá atrás, principalmente, estava no sanduíche? Com certeza não, foi na ideia, eu acredito, né? Do McDonald's é a questão da ideia de comer alguma coisa prática, de rápida, né? Exatamente, na velocidade. Mas para quem não assistiu ainda, assista o filme Fome de Poder. Esse filme ele traz uma série de insights valiosíssimos em termos de empreendedorismo. Naquela época, um dos sócios ali entendeu, até teve aquela rixa, né, que ele acabou roubando a marca dos irmãos McDonald's. Eu confesso pra ti, eu vi o filme faz tempo, eu não me recordo dos detalhes, mas eu já vi esse filme. Mas o que aconteceu ali no filme? Apesar dessa inovação de um serviço mais rápido que a pessoa podia pegar e sair já, o grande insight do McDonald's foi ter entendido que o core dele não estava necessariamente no alimento. Estava em... Experiência, não? Não, na questão em terrenos imobiliários para lançar novos. E foi aí que começou a expansão. Foi quando ele teve essa grande sacada, assim, que ele falou, não, o meu negócio... E aí tem também uma cena emblemática do processo que numa quadra de tênis lá, ele ensaia toda a logística dentro de uma cozinha, né? Então, às vezes o empresário precisa ter essa sacada de ver assim, cara, beleza, o meu core tá aqui, mas o grande pulo do gato para eu crescer tá aqui, que eu posso pegar isso aqui e escalar o meu negócio, né? Sim. Entendeu? Show de bola. Maravilha, Alexandre. Eu acho que deu pra gente entender um pouquinho, né, de uma maneira rápida, né, desse podcast, entender um pouquinho sobre todas essas experiências aí que esse homem passou aqui em vários lugares, né, de uma maneira bem rápida hoje, que nós teremos papo aqui, ó, Hollywood, olha a foto incrível aqui de Hollywood que ele tem. Esse lugar, qual que é esse lugar? Esse lugar aí é em Nusa Penida, na Indonésia. Indonésia também? É um dos lugares mais belos que eu já visitei e mais longe que eu já estive. Porque é algumas ilhas à direita de Bali. Meu Deus. Então, eu sei que a gente tem um lugar aqui, gente. Ele trouxe, eu falei para ele mandar algumas fotos, né? Ele trouxe umas 10, mas esse cara deve ter umas milhares de fotos, uma mais incrível que a outra, para mostrar essa experiência incrível que esse homem já vivenciou. Já, né? E até testei a fundo não só a minha questão mental, mas a minha questão física. Né? Teve alguns países que eu perdi cerca de 10 quilos, como por exemplo no leste africano. Alguns chegam até a descontrair, você realmente viveu a experiência de fato lá, né? Porque eu tinha que caminhar muito. Lá em Arusha eu tinha que caminhar 10 quilômetros por dia para ter acesso à internet e poder fazer as minhas entregas. Era 5 quilômetros de ida, 5 quilômetros de volta. Então, quando eu cheguei no Brasil de volta em janeiro de 22, eu tava um palito, cara. Acho que até tem uma foto ali que mostra uma foto minha na tribo Maasai. Nesse dia aí, eu fui levar alguns mantimentos para as viúvas da tribo Maasai. E aí acabei fazendo essa foto aí. Olha, dá pra ver pelo rosto dele, cara, aí como ele tá magro. Olha só. Vocês podem perceber que eu tô bem magro nessa foto aí. Isso faz quanto tempo? Foi em dezembro de 21, né? Tem um pouco mais aí de... 4 anos. 3 anos, Mas mesmo assim, tipo, o local, acredito, como tu falou, caminhar um monte. Às vezes a alimentação não era das melhores. O corpo sente, Sim, né? então assim, quando a gente sai para uma experiência internacional dessa, a gente é testado à prova, não só em termos mentais, mas em termos físicos também. E a gente precisa ter uma resiliência muito grande.
Porque você fazer uma viagem turística de 7 ou 14 dias a turismo é uma coisa. Com certeza. Quando você sai sem data para voltar e em culturas com contrastes muito diferentes do Brasil, a situação é completamente outra. Você está a milhares de quilômetros do Brasil, tá? E você, não vou nem falar idioma, entre outras coisas, que você precisa resolver BOs todo dia, porque independente de situação financeira, acreditem, gente, aparece muitas situações inusitadas que você precisa ter um controle, uma inteligência emocional muito grande para saber como resolver lá fora. Eu não duvido, porque tu tá num lugar longe de tudo, de todos, né? Tipo assim, tu vai sair daquela zona de conforto, porque como tu mesmo falou, não é viagem, tu tá ali sobrevivendo, querendo ou não, e aí bate, tipo assim, aquele medo, eu imagino que tu deve ter Sim. chegado a algum lugar que tu ficou com medo, eu tô aqui, pô, eu tô longe de tudo, não tenho ninguém próximo, né? No máximo uma ligação, mas eu vou socorrer a quem? Deve bater um desespero assim, não deve? Quando eu entrei na África, me bateu um pouco de receio se eu realmente ia conseguir fazer o meu trabalho, se eu teria internet lá, tá? E além disso, eu fiquei assim, caramba, já pensou se eu tenho, em plena pandemia, pego alguma fatalidade aqui, né? Acontece alguma coisa em termos de saúde, assim, enfim e tal, por questões sanitárias. Só para você ter ideia, André, a ONU reconhece 193 países. O Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH da Tanzânia, está no ranking 160. É um dos países mais pobres do mundo. E eu fiquei cravado 60 dias na Tanzânia lá, então foi uma experiência bem desafiadora para mim, em termos de trabalho e de saúde. Eu te perguntar vou falar uma besteira aqui, mas não repara. A Tanzânia, por acaso, não tem aquele Tasmania? Aquele bicho, não, né? Não. Esse aí, se eu não estou enganado, É na Austrália, acho que ele fica na Nova Zelândia. Nova Zelândia. Na Nova Zelândia, o Diabo da Tasmânia. Isso, o Diabo da Tasmânia. Não é ali, né? Não é ali. Certo, não. O nome é só o nome que é parecido, Tanzânia. Mas, tipo assim, tu foi pra África, vamos lá. África, quando me fala África, é igual o Brasil. Tu lembra de carnaval e futebol. Tu foi na África, lá no meio da zebra, dos leão, das onças? Exatamente. Para quem não sabe, né, eu fiz 3 cidades no país, na Tanzânia. Eu fiz Dar es Salaam, que é uma cidade no continente normal, assim, tal, mas ainda assim pobre, né? Aí depois eu fui para a ilha de Zanzibar, tá? Eu fiquei cerca de 5 dias na ilha de Zanzibar. Ironicamente, onde nasceu o Fred Mercury. Eu estava hospedado na frente do museu do Fred Mercury lá. E depois eu fui para o norte da Tanzânia, na cidade de Arusha, que, na minha opinião, é o melhor lugar no planeta para você fazer safari, porque 2 grandes parques nacionais estão situados lá em Arusha, na Tanzânia, que é o Ngorongoro e o Parque Serengeti. Tá? Se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver o quanto que é surreal. Você vê animais em manada, assim e tal. Lá também eu estava no pé do Monte Kilimanjaro, que é o monte mais alto do continente africano inteiro. É considerado o Everest dele. E eu via lá o Monte Kilimanjaro, tá? Então, lá é transformador. Muitos brasileiros vão ter as suas experiências africanas na África do Sul. Ok, é um bom lugar para fazer uma experiência dessa e fazer um safari. Só que Arusha, na minha opinião, é o melhor lugar para você fazer um safari e você ver esses animais. Eu via girafas correndo ao ar livre lá. Tá, vamos lá. Aonde que fica aqui no mapa, só pra galera entender ali, um pouquinho? Leste africano. Aí, ó. Qual parte? Pra cá? Aí onde tem esses coraçõezinhos aí, ó. Aqui? Ah, tá, claro. Isso. Seria nessa parte aqui. Exatamente. Que você ficou. Eu fiz 3 cidades aí. Fiz Dar es Salaam, Zanzibar e Arusha. Tá, só pra gente entender. Na África aqui, quais são os países aqui, vamos dizer que, tipo, é quase tudo vegetação, né? Quase tudo selva, né? Mas onde é que tá, vamos dizer, a parte mais comercial, empresarial da África? Seria pra qual lado aqui? Olha, depende. As metrópoles, vamos botar, as grandes metrópoles estão localizadas onde? Tem Cape Town, na África do Sul, que eu ainda não pude visitar, mas é um lugar muito bonito. Seria aqui pra baixo? Aqui, ó, África do Sul, tá? Aqui mesmo. A cidade do Cabo, né, Cape Town. Tá. E, enfim, tem vários lugares aí que... Mas assim, ó, algumas pessoas me perguntam, por que Tanzânia? Por que Tanzânia? Eu respondo para vocês, de todo esse continente africano, você tem cerca de 5 ou 6 países que você pode visitar por eliminação. Por quê? Eu já tinha visitado o Egito e o Marrocos, que ficam no continente africano, e aí vinha, por recomendações de conhecidos que eu fiz durante as minhas viagens, Gana ou Senegal, que são pacíficos, África do Sul e Tanzânia. Qualquer país, exceto esses que eu mencionei aqui, se você quiser entrar por sua conta e risco, porque são países extremamente perigosos, ou por questões de riscos de doenças fatais, Pois é. Como por exemplo o ebola, enfim, ou por guerras civis.
Então, tem alguns países ali no interior da África, como a República Democrática do Congo ou a Nigéria, que tem grupos terroristas como Boko Haram, que é extremamente perigoso você entrar, tá? Então, Quando tu ia buscar a internet de uma cidade para outra, tu não passava perto dessas loucuras todas aí, não. Não. Claro que alguns cuidados eu tomava antes de entrar em algum país. Ou um leão te comer no caminho. É verdade. Mas, enfim, foram experiências bem transcendentais e a Tanzânia, eu recomendo quem puder ir, é um país extremamente pacífico, é um país extremamente turístico, belo, tem muitas semelhanças com o Brasil. Percebam ali que ele está bem na linha do Equador, né? A Tanzânia está bem na linha do Equador, é um país quente, mas, enfim, é um país muito belo. Que maravilha, cara. Cara, a gente teria assunto aqui para falar a manhã inteira, ou a tarde inteira, um dia inteiro, cara, porque eu tenho tantas perguntas para te fazer, tantas curiosidades, só que a gente tem meio que um tempo, né, para seguir, vamos botar assim. Eu até tô pensando em fugir um pouco aqui no nosso tradicional aqui, mas eu vou falar um pouquinho só rápido da minha empresa, para as pessoas também conhecerem, né, do que a gente trabalha, enfim. Mas, cara, primeiro de tudo, eu queria te agradecer antes que eu esqueça, a satisfação ter aqui contigo, né, conosco aqui no podcast, a tua pessoa, porque a tua experiência que tu tem de vida e de negócios, e, cara, é absurda, né? Eu valorizo muito quem tem essa experiência, que eu sempre falo, quando eu vou viajar, vou fazer qualquer viagem, eu não gosto de ir nos pontos turísticos. Claro, é legal, mas eu gosto de sentir a vivência da cidade, comer as comidas de cada local, por mais que eu não goste, mas ter aquela experiência de viver como um habitante daquele local. É isso que eu acho interessante nas viagens. Na última que a gente foi, que foi para Roma, até que é o nome do nosso estúdio, a gente vivenciou, por isso que tu viu ali no começo, tem tantos passagens de metrô, que a gente andou tudo de metrô a pé. A gente chegava a andar 20 km por dia a pé. Caramba. É bastante, tá? E a gente ia em todos os pontos turísticos, ou de metrô ou a pé, ou de metrô ou a pé. A gente não tinha. Então, isso eu acho muito rico nessas viagens que a gente foi em grupo de 15 pessoas, mas com essa ideia de vivenciar, entender como é que são os costumes daquela localidade, entendeu? Isso eu valorizo demais, eu acho absurdamente legal, porque tu consegue aproveitar a cultura daquele local, né, vivenciar, humanizar, então é incrível demais. O trabalho demais, de vocês também mexe muito com o repertório, né? Vocês são fotógrafos, enfim, vocês precisam ter essa sensibilidade para poder transmitir isso na fotografia. Isso, com certeza. Então a gente consegue trazer essa experiência, né? Como quando tu vai criar alguma coisa, como tu já sentiu e viveu aquela experiência, vamos dizer, daquele local, tu vai falar, poxa, eu vou criar essa marca, pois eu consigo conectar com aquilo. Então tu já, pô, na tua mente abre 180 graus, tu consegue ter uma percepção, como tu teve essa vivência, experiência de mundo, é muito mais fácil na hora de tu fazer uma criação de algo, né, de uma marca, de uma construção de uma marca. Isso é incrível. E para minha fotografia, a experiência também de alguns, eu não cheguei nem perto do homem aqui, né? Nem no 10%. Mas fica o desafio aí, André. Eu sou o maior incentivador, cara, que as pessoas viajem pelo planeta e expandam os seus horizontes, que elas aumentem o seu repertório, né? Porque você construir memórias não tem preço, cara. Não, isso é uma das coisas que eu defendo muito, Alexandre. Construir memórias. Eu sempre falo, não, que tu acabou de falar. Memórias, construir essas memórias não tem preço. Porque o teu carro, o tempo vai de comer. A tua casa vai ficar para alguém. Tipo, eu sou muito desse de vivenciar a experiência, o momento, o agora. Porque depois que a gente morre, vamos fazer. Tem vários vídeos na internet. Daqui 100 anos, não vai ter mais a minha casa, não vai ter mais o meu carro. Male, um retrato na parede, se tiver, meu. Ninguém mais vai lembrar que eu existo, entendeu? Então, se eu deixar um legado, se eu construir uma história com meus filhos, com a minha família, né, da minha empresa, se ela deixou esse legado, eu vou ser lembrado de alguma maneira. Exatamente, André. E viver tem absolutamente tudo a ver com branding. Por quê? Faça um exercício. Se você partisse hoje de uma forma repentina, o que você gostaria que a posteridade dissesse a seu respeito? Olha que profundo isso. E aí eu te pergunto, se você morresse hoje, você viveu? Você viveu de fato? Valeu a pena ter passado por aqui? Então, isso vai de encontro, né, a uma filosofia de vida, você transformar os teus maiores hobbies no teu trabalho, né? A gente tem que se divertir trabalhando. Eu sempre falo para as pessoas, se eu acordar de manhã
e for para o meu trabalho, se eu não estiver indo para o meu trabalho para me divertir, alguma coisa está muito errada. Não, nós pensamos igual. Eu também. Cara, é o meu grande lema. O meu grande lema é isso, é me divertir no meu trabalho, porque se fosse pra fazer, puta merda, eu tenho que ir pro meu trabalho, cara, pra mim não tem sentido nenhum. Tipo, hoje, acordei muito cedo, a gente já tá conversando de manhã muito cedo, nós estamos gravando, não sei que hora que vocês vão estar assistindo, mas a gente começou a fazer isso daqui de manhã cedo, tu vinha às 8 horas, eu tô desde as 5:30 acordado, preparando o estúdio, arrumando todos os detalhes. Por quê? Eu tô indo me divertir. Eu não tô indo trabalhar, fazer uma entrevista aqui com o Alexandre, eu tô aqui me divertindo. Cara, e fica a provocação, né? Espero que todo mundo que pôde acompanhar esse podcast que hoje saia mais rico do que estava quando começou a assistir, e que fica essa provocação, porque muitas pessoas vivem e trabalham no piloto automático, vivendo uma rotina extremamente, completamente fora Eu de sempre contexto. falo, a gente né? vive, muitos não vão ver, não viram esse filme, mas eu aconselho ver, veja Matrix. A gente vive numa Matrix, Matrix. no piloto automático, numa Matrix, Uhum. entendeu? Então, as pessoas vão e vai levando, e vai, quando vê, é segunda, é terça, é quarta, é quinta, você já passou o final de semana, e de novo, e o que que tu fez de melhor pra você? Sempre falo, não é pro teu bolso, não é pra... Que memórias que tu fez? Que Sim. experiência que tu criou? Que tu, exemplo, eu tô cansado domingo, eu tô cansado. Sim. Geralmente eu tô exausto, mas eu pego as minhas filhas quando elas estão comigo, elas, pai, eu queria ir não sei onde, eu tô exausto, mas eu levo elas aonde elas querem ir, ou a gente tenta sempre criar, vamos num local diferente, vamos viver uma experiência diferente, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, pra quê? Pra elas terem Sim. essas memórias pro futuro. Quando a gente começa a trabalhar só para pagar boleto, e até a exaustão, você se desconecta e você se distancia das suas paixões e das suas virtudes, entendeu? Então isso é muito perigoso, a gente viver uma Demais. vida sem propósito, né? Eu sei que pagar as contas é importante, enfim, mas uma marca, assim como uma pessoa, nós temos que ser fiéis aos nossos valores fundamentais, aquilo que aquece a nossa alma, aquilo que aquece o nosso coração, porque isso faz todo sentido. Quando eu vou contratar alguém e eu vejo o brilho nos olhos daquela pessoa, eu vejo a paixão e entusiasmo que ela tem, eu quero muito fazer negócio com aquela pessoa. E aqui eu vou fazer uma confissão, eu nunca contrato a pessoa mais barata. Pode ver, se você não aprender a se valorizar, Verdade. geralmente as empresas têm a mania de fazer 3, 4 cotações, enfim, mas o preço é um ponto de contato da sua marca. O preço baixo diz muito sobre o teu trabalho. Se você tiver um preço baixo, você vai estar comunicando uma qualidade baixa. Então, se você trabalhar essa segurança interna, saber se posicionar bem, inclusive pelo preço, tá? Você vai estar mandando uma mensagem inconsciente para o cliente: o meu trabalho é melhor. Sim. Faz sentido? Com certeza, porque eu penso assim, claro, você pode às vezes fazer um desconto, alguma coisa pro teu cliente, dependendo da negociação, é normal, Cara, mas tu tem que te posicionar. tu me fez lembrar de alguns países árabes que eu passei, como por exemplo a Turquia, o Egito, o Marrocos, e lá eu me desenvolvi muito em termos de barganha, de negociação. E tudo na nossa vida a gente está no momento de negociação. A gente vende as nossas ideias a todo momento. A gente vende uma ideia para nossa namorada, para nossa mulher, para o marido. A gente vende uma ideia para um amigo. Quem está na faculdade vende uma ideia para o professor universitário. Pode ver, é uma habilidade que sempre foi negligenciada desde a infância e adolescência. O sistema não quer que as pessoas sejam livres. O sistema não quer que as pessoas saibam empresariar a si próprias, entendeu? Então é super importante que a gente tenha esse conceito de trabalho, essa segurança interna de saber vender nossas ideias, porque isso vai fazer com que você... É lógico, o cliente às vezes vai fazer a contraproposta, vai querer negociar, enfim, é normal, mas faz parte do mundo dos negócios. Faz parte do mundo dos negócios, Tu tem que saber ter esse tete a tete, essa negociação, vem pra cá, faz assim, faz assado. Eu sempre falo, tu tem que saber dançar a música conforme tá tocando, entendeu? Isso é um empreendedor, né? Ele tem que ver as oportunidades, chegar acima de tudo. Eu penso, se você acredita, porque você não acreditar no teu trabalho, quem que vai acreditar? Se você não fala, não, vale esse valor o meu trabalho, entendeu? Não é um preço, eu sempre falo, preço e valor, duas coisas completamente diferentes, né? O valor do meu trabalho, ele vale isso, entendeu? E isso aí divide muitas opiniões. Se você não for o primeiro fã do seu trabalho, cara, pode aposentar, pode parar, porque isso divide opiniões. Quando você for um grande entusiasta do teu trabalho, muitas pessoas vão dizer que você é prepotente e arrogante. Mas se você não for a primeira pessoa que é o cara que mais acredita no teu trabalho, você quer ver a pessoa mais seguida do planeta é o Cristiano Ronaldo, tá? E muitas pessoas, né, vêm com adjetivos dizendo que ele é egocêntrico, que ele se acha isso e aquilo. Só que ele já realizou feitos que muitas pessoas não fizeram. Ele, desde a infância, ele sabia que ele ia ser o melhor jogador do mundo.
fato que já conquistou 5 vezes esse título, sabe? E ele, além de ser um excelente atleta, ele ainda sabe empresariar a marca pessoal dele muito bem fora dos campos. Ele tem licença da marca dele em diversos produtos, desde cueca, óculos de sol, perfumes, enfim. Então você vê como a pessoa consegue transformar o nome dele numa grande marca e potencializar os seus resultados com isso. Show de bola. Não, é bem isso. Falou tudo, né? Falou. É incrível, né? Como tem pessoas que têm o dom nato para fazer isso, né? Claro, quando você não tem o dom nato, você aprende, você estuda, você aprende esses detalhes, entendeu? Mas tem gente que já tem isso consigo, entendeu? Eu tenho um dom que eu sempre falo, da comunicação, de me conectar com pessoas. Eu, muito rápido, eu faço amizade com uma pessoa, eu vendo na fila do banco, né? Banco hoje em dia já não vai mais, mas fila do aeroporto, eu vendi 15 anos numa fila do aeroporto. A gente ficou 5 horas parado numa fila, eu vendi 15 anos. Fez negócio. Fiz negócio, sério, eu fiz negócio. Eu fiz 15 anos da menina faz um mês aí, mais ou menos. Tá vendo? Entendeu? Então por quê? Porque eu tenho essa habilidade, entendeu? E eu tento sempre me puxar para explorar e refinar essa habilidade, né? Porque uma coisa é você se conectar, outra coisa é conseguir fazer o negócio, é a pessoa, né? Você não ser arrogante, não ser, né? Que tem muita gente que acaba sendo arrogante. Não, eu trabalho aqui, eu sou bom, sou fulano de tal, e tipo, eu sempre falo, sobe, né? Sobe o nariz, levanta, estufa o peito e esquece das pessoas, não tem empatia com o próximo. Eu sempre falo, eu vou fazer para ti sempre que eu gostaria que fosse feito para mim. Jamais vou atender o cliente, vou tratar um cliente de um jeito que eu não gostaria de ser atendido. Exatamente. Entendeu? E muitas pessoas, infelizmente, não têm essa visão, né? Mas, enfim, a gente teria muita coisa para conversar, Alexandre. Eu tenho tudo, né? Primeiramente, te agradecer por ter vindo aqui, aceitado vir. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, cara. Sabe, um prazer imenso estar aqui hoje, podendo contar um pouquinho da minha história. Né? Pois é. Mas eu te digo, cara, esse vai ser o primeiro de outros podcasts, tá? O outro a gente vai abordar outros assuntos. Hoje a gente, né, fez um parecer geral. Eu acho até que hoje a gente foi suave aqui, a gente não foi polêmico, né? Não. Eu acho que tem temas aí que valeria muito a pena a gente abordar, mas hoje a gente deu uma contextualizada a nível global, empreendedorismo, branding, né? Além das fronteiras, mas com certeza em outras oportunidades a gente vai poder falar de temas mais apimentados. Vamos, com certeza. Como eu te falei, ó, o convite está feito já, desde já. A hora que você quiser, o podcast que está com as portas abertas, tá? Pra gente falar de negócios, falar de viagens, falar de BNI e de muitos outros assuntos que tem assunto pra caramba. Né? Eu nem falei do meu negócio aqui pro homem, nem deu tempo, porque é muita coisa, é muito assunto mesmo, né? Tu já conheceu, a gente ontem veio conversando, né, no carro, deu a carona para ele, a gente já conversou um monte, mas enfim, vamos abordar mais para frente outros assuntos também. E, cara, obrigado. Show de bola, obrigado. Tamo junto, valeu. Tá bom? Gente, muito obrigado, né, para quem tá assistindo aqui. E, enfim, eu vou deixar aqui o Instagram do Alexandre embaixo, as redes sociais todas dele aqui também. Quem quiser contratar um excelente profissional na área de branding, tá? É esse cara aqui, ó. Tá aqui na minha frente aqui. Tá bom, gente? Muito obrigado por quem assistiu. Um abraço e até a próxima. Até mais.